vocês estão me ouvindo? Diga aí se tem som. Está rolando? Estão dizendo que está sem som. Isso aí era tudo para vocês. Quando você estava em casa, eu falei, vou levar lá pra galera. O 8M pode ser útil, o pessoal quer. A caixinha, então, obrigada. Bom, gente, agora então vamos voltar aqui, tá? Falar com o Diogo, ele vai explicar para nós a organização aqui do Comitê da Zona Oeste, Lula Livre, e o Boa Noite aqui no Lago da Batata, como funciona. Boa noite, galera. A gente está aqui no Lago da Batata há quase um ano, toda quarta-feira, praticamente desde que o Lula foi preso. Toda quarta-feira a gente se junta para desejar uma boa noite para ele, como o pessoal da Vigília em Curitiba faz. Então a gente se reúne por volta de 6 da tarde, a gente traz nosso sonzinho, colocando uns jingles de campanha, umas músicas que fazem referência ao Lula. A gente serve café, bolo para as pessoas que estão passando, para os companheiros que vêm até aqui. E depois às 8 horas a gente faz o nosso Boa Noite, onde a gente grita 13 vezes Boa Noite, Presidente Lula. E esse lugar aqui ficou, depois das eleições, virou um local de encontro da militância, vários coletivos se juntam aqui. Hoje a gente está com o coletivo Flores pela Democracia, que distribui flores de papel, que elas fazem, e o coletivo Linhas de Sampa, que fazem bordados com temática política. E é uma forma da gente atrair a população, conversar, e nesse momento de dor que a gente está passando também com a morte do Arthur, o netinho do Lula, da gente se encontrar, da gente se abraçar, da gente segurar um a mão do outro. E assim a gente vai se segurando, levando a campanha Lula Livre para frente. Todo o material que a gente usa aqui, a gente faz as faixas, as faixinhas que foram distribuídas no carnaval, como disse o companheiro. Foram 1.300 faixinhas aqui feitas voluntariamente pelas pessoas, que não é produção do partido, nada. É essa galera aqui que faz, né? E trabalho voluntário, isso é importante dizer. Foram 1.300 faixas que foram distribuídas no carnaval, que foi um maior sucesso. A gente faz faixas, a gente faz bandeiras. Quase toda quarta-feira a gente pinta a camiseta que o pessoal traz para cá. Então, se vocês quiserem, quarta-feira que vem vai ter. É só trazer uma camiseta de cor clara. Eu vou trazer stencil, spray e pinto a camiseta na hora, com vários temas. Tem várias imagens do Lula, várias frases do Lula Livre, de vários jeitos diferentes. Tem uma camiseta Ninguém Solta a Mão de Ninguém. É isso, a gente tem que suprir os espaços que o partido não dá conta. É muita coisa para o partido fazer tudo. Acho que é o nosso dever de militante. Cada um pegar, fazer o que for possível, levar essa mensagem de Lula livre, não à Previdência, fora Bozo, e vamos fazer esse país crescer de novo. Então, antes de falar aqui com a Flávia, eu queria falar um pouquinho sobre a morte do neto do Lula, porque muitas pessoas que participaram desse, não só do coletivo da ZO, mas de vários coletivos que fizeram até o carnaval com Lula, estavam lá no velório, e foi muito sofrimento, foi muito triste, né? E acho que essa faixa Força Lula diz muito para o momento que nós estamos vivendo. Queria que você comentasse um pouco isso. A nossa ideia hoje, na quarta-feira de cinzas, foi de trazer essa mensagem de solidariedade ao Lula. E é também uma mensagem de solidariedade aos companheiros e companheiras que sofreram muito com a perda do Arthur. Muitos companheiros daqui foram até o velório, acompanharam tudo. A gente acompanhou a barbaridade, a monstruosidade que rolou nas redes sociais. Esse fascismo cada vez mais crescente, com as garras de fora, atacando
atacando a gente, usando até a morte de um menino de 7 anos para fazer a política da pior forma possível. Então a gente está aqui para demonstrar solidariedade ao Lula, solidariedade aos companheiros e dar força um para o outro. Aquela ideia, ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão do Lula. Obrigado, Diogo. Vamos falar um pouquinho com a Flávia aqui. A Flávia aqui dos coletivos da ZO. Primeiro ela contar para nós também um pouquinho que a Flávia teve no carnaval, né? Então contar para nós o que ela achou do carnaval com Lula aqui em São Paulo e qual é a avaliação que ela faz, porque eu estava em vários e para mim foi um sucesso pessoalmente. Opa, boa noite. Comecinho do carnaval foi muito sofrido, a gente quase desistiu de fazer. A gente estava articulando vários coletivos, um bloco Lula Livre em vários outros bloquinhos pela cidade. Com a notícia da morte do neto do Lula, o impacto foi muito grande. Mas a gente tinha esse compromisso, assim, era um compromisso político de agitar o Lula Livre nos blocos. E acho que nem a gente imaginou que seria tão fácil, porque a gente começou e rapidamente a gente sentia muita adesão e outros blocos que nem tinha o Lula Livre, não tinha participação dos nossos grupos, mas o refrão "Ei Bozo, vai", pegou em geral, assim, no Brasil inteiro, foi muito forte. Então, e o Lula Livre também, assim, a gente distribuiu faixinhas para as pessoas porem na cabeça Lula Livre, e era assim, a gente distribuía 300 em 2 horas, assim, as pessoas querendo muito, chamando nos blocos, foi realmente muito vibrante, assim, carnaval, é divertido, mas é uma força política que acho que é o que move a militância, assim, a militância tem essa característica de estar sempre focado na política, não esquece o Lula, mas se é carnaval, então vamos fazer no carnaval, vamos contar com as pessoas, e foi realmente sensacional. Eu vi, por exemplo, gente, às vezes, falando assim, mas não tem que misturar política com carnaval. Mas o carnaval é a subversão. Ele sempre ironizou o poder, né? Não de hoje. Eu lembro, por exemplo, você deve lembrar, no final da ditadura, um bloco famoso, que era o Pacotão em Brasília, que ironiza. Eu tenho, então posso falar. Então, que era o Pacotão em Brasília, que ironizava o poder totalmente, entendeu? Isso sempre foi no Brasil. É que a gente viveu anos muito bons na política brasileira, né? E agora as pessoas estão redescobrindo a radicalidade de ironizar. E a própria ocupação das ruas que começou a acontecer em São Paulo, há 10 anos atrás não tinha bloco, tinha um ou outro, muito pequeno, muito miúdo. E de repente foi aumentando e na gestão Haddad isso cresceu muito, acho que até ele assustou, mas no ano seguinte já se empenhou e as pessoas vão para a rua. É uma atitude totalmente política, assim, é uma farra, é uma alegria, uma diversão, mas assim, estar na rua, e a gente sente isso nos jovens, jovens da periferia que vêm aqui para o Largo da Batata, e eles gritam, assim, é um prazer de estar na rua, de estar podendo andar pelas ruas, é uma coisa muito interessante, assim, realmente é uma atitude, um ato político bem brasileiro no carnaval. Acho que é isso mesmo, assim, acho que não tem como diferenciar nenhuma instância da nossa vida, você não diferencia da política, acho que nem o amor, nem a família, nem nenhuma festa, nada se a gente consegue se desvincular da política, porque somos todos políticos. Não somos todos militantes, mas somos todos políticos. Então, queria que você falasse também um pouquinho do que está sendo programado para o 8M, o Dia Internacional da Mulher, que vai ter manifestações aqui em todo o Brasil, mas em São Paulo também, e tem uma galera que eu sei que está preparando o 8M com Lula Livre, então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Vai ter um grande ato organizado por várias entidades, por vários grupos, vários ONGs, vários grupos diferentes, e entre eles tem o pessoal do Bloco Lula Livre, que são as mulheres que entendem que sob a bandeira Lula Livre entram todas as bandeiras dos direitos humanos, da luta pelas mulheres, da luta pela diversidade,
contra a reforma da Previdência. A bandeira Lula livre, que a gente traz inclusive para o Largo da Batata, não é uma bandeira única, é um guarda-chuva de bandeiras. E o Lula livre representa isso tudo, representa a democracia, representa os direitos humanos, e a briga para que não tenham mais, que a gente não perca mais os direitos humanos, mais do que já vamos perdendo, né? Então vai ter um bloco Lula livre na Marcha das Mulheres. A gente vai se encontrar no MASP, o ato vai sair de lá. Vai ter um bandeirão, quem quiser identificar, é um bandeirão do Lula, que vai ser fácil de identificar. O número 1300 e... Depois eu passo para mim de colocar, não lembro agora exatamente o número. Depois a gente coloca, amanhã eu coloco o flyer nos Jornalistas Livres, no Twitter, no Facebook para a galera. Ótimo, melhor assim. Mas vai ser isso, então a gente vai estar lá com as mulheres, óbvio, mulheres unidas nesse momento, mas tem diversidades, tem mulheres que vão focar no Lula livre, tem grupos que vão focar em outras coisas, nas mulheres negras, nas mulheres bi, trans. Eu acho que é uma bandeira, a luta das mulheres, que parecia que vinha ganhando, né? Eu cresci com um feminismo quase sossegado, porque a gente achava que estava tudo meio resolvido, e de repente a gente vê uma nova onda do feminismo, com as meninas muito jovens nos ensinando, pelo menos a mim, a sermos feministas. E de repente, quando a gente achava então que estava mudando muito, vem esse retrocesso de um machismo, de uma coisa que não tinha antes, assim, é muito assustador. Relatos de violência, de feminicídio. Agora a reforma da Previdência vai ser pior para as mulheres, o machismo que aumentou. Eu não mal consigo pronunciar isso, mas é evidente que a gente está tendo um retrocesso em todas as áreas. Então é lutar, é ir para a rua, é brigar, é Lula livre, é as mulheres, é a união de quem está conseguindo entender que estamos num momento em que não dá para ficar em casa. Vim aqui para o Largo da Batata toda quarta-feira. É uma das coisas que me mantém em pé, que me mantém conseguindo suportar o dia a dia, porque aqui a gente está junto, a gente conversa com as pessoas, e na manifestação das mulheres, tem que ter essas atitudes para conseguir suportar essa loucura que a gente está vivendo. Agora, deixa eu só te fazer uma última pergunta, porque assim, o governo Bolsonaro, havia uma nota no painel na quarta-feira, da Folha, que dizia que a quarta-feira de cinza do governo Bolsonaro, que é hoje, ia ser o desfazer do governo. E aí, eu acho que a pressão das ruas e a insatisfação, que você colocou bem, os slogans que fizeram contra o Bolsonaro, mas não só esse de, vamos dizer, falar palavras bonitas para o presidente, mas outra que eu acho que pegou muito forte, que Bolsonaro é miliciano, é outro que pegou, e assim vai, fora o Lula livre. Então o que está acontecendo? Eu acho que tudo isso forçou o presidente a querer tentar sair pelo lado moralista, como ele sempre sai. E aí foi um desastre completo que nós assistimos, da direita à extrema esquerda, todo mundo criticar o cara por um post ridículo que ele fez. E o pior de tudo, que a gente devia discutir com seriedade, é que o carnaval é um produto de exportação brasileiro, atrai milhares de turistas para o Brasil. E o cara vai queimar a imagem do país lá fora. E o carnaval é um louco, não é? Você falou que ele saiu pelo lado moralista, mas é tão tosco que não dá para dizer nem que é moralista, assim, é uma aberração, assim, a cena que ele pegou, postar uma cena dessa, dizer que isso é o carnaval. O carnaval é tão maravilhoso, tem tantas coisas, tem violência, tem arrastão, tem de tudo, tem gente bêbada, mas assim, as ruas, eu vi aqui em São Paulo e acompanhei um pouco pela TV, a alegria, a festa é muito maior, realmente, o Brasil é conhecido internamente e externamente pelo carnaval. E o Bolsonaro assim, eu fico pensando o que os militares pensam, porque eles devem estar tudo assim, Jesus, o que a gente fez? Eles não sabem mais o que fazer, ele e aqueles filhos dele, o outro lá que postou,
falando do neto do Lula, gente, é uma aberração. Assim, eu não tenho palavras, assim. Dizer que não tenho palavras é um clichê, mas é inacreditável. E se alguém disser que sabe o que está acontecendo, acho que está mentindo, porque vai tirar o Bolsonaro, vai ter a rua já está dando recado, mas isso vai virar uma campanha de impeachment, vai ficar o vice, vai ficar o militar no governo, o que significa isso, o que a gente quer, o que a esquerda quer nesse momento. Acho que ninguém sabe, está todo mundo abismado com tudo isso. A cada tweet novo é um susto, uma vergonha. Ele já prometeu, acho que outro dia ele reuniu a grande imprensa para dizer que não ia mais mandar recados pelo Twitter, que ia conversar através da grande imprensa, que os filhos não controlavam ele. No dia seguinte ele está soltando no Twitter um absurdo, um pior que o outro, assim. Então realmente está desesperador. O Bolsonaro aqui falando de impeachment, acho que ele não lê os juristas brasileiros, que tem um grande jurista brasileiro que publicou que foi quebra de decoro o que ele fez. E está na lei, e ele pode sofrer o impeachment sim. O impeachment é um ato político. O problema é que ele está se enfraquecendo cada vez mais, certo? Vamos mandar lá, Flávia, vamos mandar um pouquinho. Ele está se enfraquecendo cada vez mais, né? Que a galera retirou a barraca para lá, então nós vamos mandar um pouquinho para lá. Então, ele está se desgastando cada vez mais, está perdendo a base do próprio governo. Eu nunca vi, eu vou falar umas coisas para vocês para responder aqui esse cidadão. Eu nunca vi um governo, sinceramente, é tão absurdo o negócio, é tão absurdo. A reforma da Previdência, gente, sequer foi lida no Congresso. E o cara já retornou, já voltou atrás de uma proposta que sequer foi lida. Isso é uma falta de articulação política, tem que pelo menos instalar a comissão, abrir negociação. Realmente, gente. Agora nós não estamos aqui falar mal do Bolsonaro porque ele está se destruindo por si. A oposição nem precisa destruir ele está se destruindo pela sua incapacidade de gestão e tudo mais, está visível. O que eu acho que a gente está aqui para falar é da injustiça contra o presidente Lula, né? Contra o judiciário que se acovarda, certo? Que não cumpre a Constituição, que se recusa a cumprir a Constituição, que mantém 170 mil pessoas presas injustamente, porque são 170 mil brasileiros, a maior parte mulheres, negros, certo? Pobres, que estão presos, certo? Por causa dessa decisão de prisão em segunda instância. Isso é um absurdo, certo? Estamos rasgando a Constituição, vamos fingindo que está tudo bem, entendeu? Então é isso. Então isso que deixa a gente bravo. Dizer, e lutar pelo Lula é lutar para que a Constituição volte a ser respeitada. Não é lutar pelo Lula, porque daqui a pouco qualquer um de nós pode ser preso por qualquer prova, porque você está julgando e condenando pessoas sem prova, então daqui a pouco qualquer um. E do jeito que está o país, é isso que eu queria deixar um recado claro. E aí uma pergunta para você, na época da ditadura, né? Que você era muito jovem, e eu presenciei o final da ditadura. Todo mundo que era contra a ditadura era considerado subversivo, comunista, certo? Nós não estamos voltando um pouco a isso, porque é tão bizarro o que eles estão fazendo. Ser comunista virou sinônimo de qualquer coisa, assim. As pessoas falam que somos comunistas sem ter noção do que é o comunismo. Esse novo momento que a gente está vivendo, que a ignorância virou um charme, virou um valor, você destilar a ignorância, não fazer questão de respeitar a história, os conceitos. Então, realmente, eu não sei se eu estou falando bobagem, mas naquela época, pelo menos, eu acho que tinha assim, um pouco mais noção do que era o comunismo. Não sei. Hoje em dia, eu acho que virou uma coisa realmente, um xingamento sem propósito, uma falsa Guerra Fria. Alguém outro dia está falando em Guerra Fria, é de um absurdo, sem o menor sentido. Retomando uma coisinha que você falou sobre a prisão injusta do Lula, tem duas coisas que eu queria falar. Uma é que
a bandeira Lula livre, ela também é a bandeira para que todos os outros condenados injustamente, como ele, também tenham uma chance de um julgamento justo, porque começou-se a rasgar a Constituição com o golpe que a Dilma sofreu e até agora está virando pó. Então, assim, o Lula livre também, além de tudo que a gente já falou que significa a bandeira Lula livre, não é só Lula livre. É por um julgamento justo para todas as pessoas que estão nessa situação. E aí tem uma divisão muito importante entre o que é a política e o que é a justiça. Se o Lula fosse condenado pela política, ele teria concorrido, teria ido às urnas, e aí você não precisa de provas. O adversário convence os eleitores avaliam os governos e com isso vota ou não vota. Teríamos uma saída política. A justiça ela precisa de provas, ela precisa de uma prova irrefutável e concreta. Não dá para achar, eu acho que o Lula roubou, tudo leva a crer. Não adianta, isso não é a justiça. A justiça tem um outro percurso. O percurso da justiça é partir de um processo que junta provas para chegar no resultado, que está em aberto até que você reúna as provas. A política não, a política é o contrário. Você quer eleger um candidato e você vai na batalha política, às vezes ela é mais ética, às vezes ela é menos ética. O Bolsonaro foi eleito com um monte de fake news e, no entanto, está eleito. A gente pode até questionar, mas ele está eleito, ele tomou posse, está aí fazendo as bobagens que está fazendo. Foi um processo político, diferente do processo jurídico, que tem que ter outro processo. Obrigado, Flávia. Obrigadão, viu? Então, gente, só lembrando que aqui agora, depois do passado do carnaval, nós temos 4, embora vai ter carnaval no fim de semana em São Paulo, vários blocos saem no fim de semana, né, em várias outras partes do país, mas lembrando que nós vamos ter 4 datas importantes: o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, na sexta-feira, né? Depois nós vamos ter o 14 de março, que é um ano da morte de Marielle. Depois nós vamos ter o 22 de março, que é o dia de mobilização contra a reforma da Previdência, né, a nível nacional, das centrais sindicais e das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Depois nós vamos ter o 7 de abril, que é um ano da prisão do Lula, né? O Supremo Tribunal Federal deve julgar no dia 10 de abril a questão da tese da segunda instância, não é o Lula. O Lula é um dos 170 mil pessoas que estão presos ilegalmente nesse país, certo? Então, voltar a Constituição a ser cumprida, é isso que o Supremo deve julgar. E, assim, por último, né, eu acho que é importante a gente salientar que já há notícias que o caso Lula do apartamento do Guarujá deve ser julgado em março pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, e que devem aí condenar o Lula para impedir que ele saia da prisão. Então, infelizmente, essa situação, dizer que o Lula depende cada vez mais do Nobel da Paz ou de articulações internacionais, porque dentro do Brasil a situação é cada vez pior. Então, gente, a gente vai ficar por aqui, depois a gente volta aqui com Boa Noite por volta das 8 horas da noite aqui em São Paulo, tá? A gente faz aqui uma outra live, mas era só para falar, até porque podia chover e a gente estava com medo que chovesse e depois a gente não conseguisse abrir a live daqui. Então já está feita e eu queria pedir para vocês compartilharem e lembrar que a luta do nosso povo continua, né? Tem muita luta pela frente e que a gente vai aí tá cobrindo, né? E vamos continuar a campanha pela liberdade do Lula, que é algo muito importante para que a democracia volte no nosso país. Compartilhe a live e boa noite. Daqui a pouco a gente volta aqui com Boa Noite, presidente Lula.